Deus criou uma pessoa que depende muito de outras e que é grato pelos pais, pela congregação, pelos amigos e por toda a igreja. Eu cresci com a graça de Deus para ser membro da igreja e eu ganhei essa graça e, além disso, tentei lutar para esta graça. Então, eu sou produto do meu tempo, mas também resultado de uma igreja que modificou muito o seu jeito de ser a partir de 1962 a 65. E eu fiquei padre nesse tempo. Então, eu cresci com as mudanças da igreja e fiquei padre com as mudanças da igreja. Pensaste em mim quando nem mesmo eu existia. Sou resultado do teu infinito amor. Eu te agradeço a cada novo e santo dia, por teu amor essencialmente criador. Há 80 anos, Deus presenteava ao mundo com mais um de seus profetas. Chamado de catequista do povo brasileiro, compositor de mais de 3.000 canções cristãs, autor de centenas de livros, evangelizador no rádio, na TV e nas redes sociais, um cidadão do infinito que viajou mais de 50 países levando o evangelho de um jovem galileu. Um homem abraçado por 4 papas, perseguido pela ditadura militar, motivo de inspiração vocacional para tantas pessoas. Um certo José Fernandes de Oliveira, o Padre Zezinho. Eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá, se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Foi no interior de Minas Gerais, na cidade de Machado, que o Padre Zezinho nasceu no dia 8 de junho de 1941. O 6º filho do casal, Fernando e Valdivina, foi batizado na antiga igreja dedicada à Sagrada Família e a Santo Antônio. A paróquia guarda como relíquia o livro que contém o batistério da criança, que se tornaria o orgulho de todos os machadenses. Aos 3 anos de idade, o menino José se mudou com a família para o estado de São Paulo. Seu Fernando ficou paralítico após um grave acidente e os filhos mais velhos conseguiram emprego na Companhia Fabril de Juta, em Taubaté. Foi em uma vila de operários da cidade que o menino Zezinho cresceu. A infância do menino José Fernandes de Oliveira não era tão diferente da infância dos garotos da mesma idade. Mas o grande destaque é que o menino Zezinho era muito dedicado nas atividades que fazia. Acordava logo cedo e às 5h30 da manhã vinha ajudar como coroinha na igreja dos padres alemães. Depois de tomar café, Zezinho ia para a escola. Inclusive, durante toda a sua vida, o estudo sempre foi uma das suas principais preocupações. Mas é claro que na infância o menino também brincava. E sabe do que ele gostava de brincar? De jogar bola, com os amigos, com os vizinhos, com os colegas, e fazia isso em frente à sua casa, porque lá havia um campinho de futebol, mas toda a infância sempre cercada com o amor dos familiares. Sou filho de pai sofrido, mãe sofrida, mas eu nunca vi os dois tristes. Então eles tinham uma reserva de alegria e de tranquilidade que a gente não via em outros lugares. Então, eu devo muito aos meus pais, que eles souberam sofrer sem se queixar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar.
Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Os padres do Sagrado Coração de Jesus, conhecidos como deonianos, e que moravam perto da vila de operários, sempre ajudavam as famílias necessitadas. Exemplo missionário que despertou o interesse vocacional de Zezinho. É o exemplo dos padres, né? Porque eu, além de ser coroinha, eu via que os padres visitavam os pobres. O padre Teodoro trazia remédios para o meu pai, que era paralítico, e às vezes trazia até comida para nós, porque nós tínhamos dificuldades. E então eu via que os padres faziam isso, e mais tarde também outros padres, e eu disse, eu quero ser assim, eu quero ser padre desse jeito. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Quando jovem, o seminarista José foi convidado para terminar os estudos nos Estados Unidos. E foi lá, em 1966, que foi ordenado pela Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. De volta ao Brasil, em 1967, foi enviado para trabalhar no Santuário de São Judas Tadeu, em São Paulo, na capital, onde recebeu carinhosamente o apelido de Zezinho. No santuário, iniciou um trabalho de evangelização com os jovens, inspirado nos documentos do Concílio Vaticano II. O padre Dionísio foi contemporâneo do padre Zezinho no Santuário de São Judas Tadeu. Aqui na paróquia, o que o padre Zezinho deixou foi exatamente a segunda canção dele, né? Um jovem custa muito pouco, um pouco de muito amor. Ele amava a juventude. Ele se dedicou a isso, ele vivia para isso. Por isso ele formou o grupo de jovens aqui, que naquela época era novidade, e fez uma missa nova, diferente, com os jovens, no estilo jovens, né? Então muitos criticavam, outros elogiavam. O que a gente sabe é que a missa ficava lotada, Os casais Ana Maura e Zé Carlos, Conceição e Júlio, foram os primeiros a participar do grupo criado pelo padre Zezinho, que se chamava Grêmio Juvenil São Judas Tadeu. Na época, eles tinham entre 17 e 18 anos de idade. O padre Zezinho foi aqui perto, num grupo escolar que tem aqui, num ginásio, na época ginásio, né? E ele convidou à noite, ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu me recordo como se fosse hoje, ele veio com guarda-chuva, boina, né, terninho, e ele veio e convidou nas salas de aula, convidou os jovens, né, que quisessem ir fazer um grupo de teatro aqui na paróquia, né, aqui na paróquia de São Judas Tadeu. Então o padre Zezinho conseguiu realmente trazer para nós, né, trazer a catequese, fazer uma catequese, trazer a palavra de Deus, trazer o evangelho com os escritos dele, com a música dele, né? Ele conseguiu realmente reunir a gente, né? E nós, logicamente, gostávamos muito, porque a gente podia fazer bailinhos, nós fazíamos bailinhos, ele ficava junto, fazíamos aqui mesmo na paróquia. Só não podia encostar o rosto. Só não podia colar o rosto, ele não deixava colar o rosto. E nós fomos o primeiro casal a namorar. E o padre Zezinho veio conversar com a gente, dizendo que, olha, vocês não fiquem juntos, fiquem sempre com todos, para que vocês deem o exemplo e não acontecer com os outros irem se separando, né? E foi muito importante. Então, para ele, assim, para mim foi uma família também.
Hoje a gente se conhece, então um padrinho do filho do outro. Com a criação do grupo de jovens, Padre Zezinho começou a ficar conhecido e era convidado por bispos para pregar o evangelho a jovens e famílias de várias partes do Brasil. Ele ficava conosco nos domingos à tarde, cantava, contava histórias, nos orientava. Ele era o nosso Padre Zezinho. Quando um dia, no domingo à tarde, viu, Padre Zezinho, o senhor chegou para nós e falou assim que tinha sido contratado pelas Paulinas para divulgar as suas músicas e os seus livros. E nós dissemos assim, puxa vida, então o senhor vai ficar famoso, né? E ele falou, pode ser. E depois disso ele virou o Padre Zezinho do mundo. E a gente, na época também, nós participávamos, cantávamos na Missa das 11, é um detalhe interessante também. Ele nos colocou no coro, nós cantávamos lá no coro. Mas era uma turma meio indisciplinada e ele de lá debaixo do altar via a gente fazendo bagunça lá embaixo, ele fazia uma cara de bravo com a gente. Aí, como castigo, ele colocou a gente para cantar do lado do altar. Não adiantou muito, mas melhorou um pouco. Mas os jovens do Grêmio Juvenil tiveram que aceitar o fato de que o padre precisava alçar voos mais altos. Logo, ele foi convidado pelas Irmãs Paulinas para gravar as canções, publicar os livros e assim a fama se espalharia pelo Brasil e pelo mundo. Eu acho que tem duas canções que retratam quem era o Padre Zezinho, né? Aquela que fala assim, eu sou cidadão do infinito, né? E aquela, um jovem custa muito pouco, um pouco de muito amor. Acho que essas duas frases resumem quem foi o Padre Zezinho aqui na paróquia, né? Então, prender o Padre Zezinho numa paróquia, que é paróquia santuário, mas mesmo assim, né? É prender um pássaro grande numa gaiola pequena. Então o Padre Zezinho viajava muito, ele fazia muitos shows, ele também pregava retiros, ele ia em reuniões com jovens, ele também trabalhava na comunicação, escrevia. Sei que ele trabalhava muito à noite, né? Porque ele queria silêncio para a inspiração dele, né? Por escutar uma voz que disse que faltava gente para semear, deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. Contemplando mais de 3.000 músicas gravadas e outras milhares que estão escritas. Um repertório catequético que se espalhou pelo Brasil e pelo mundo. Mas de onde vem tanta inspiração? A inspiração vinha de Bíblia, dos documentos da igreja, porque a partir de 1965 já os documentos todos já estavam ali, no Vaticano II. E eu obedeci tudo. E à medida que vinham outros escritos documentos, da América Latina, o último foi Aparecida, e
de outros países também, eu lia, anotava, rabiscava tudo e mais tarde, conforme o assunto será bom, eu fazia música. Se não, eu escrevia sobre isso. Padre Zezinho visitou 54 países, aprendeu 5 idiomas e diversos estilos musicais que aplica em suas canções. Eu tinha os olhos voltados para o mundo, que Vaticano II falou isso na Gaudium et Spes. E também os ouvidos voltados para o mundo, porque também estava no Vaticano II esse pedido: ouvir os sons do mundo. Isso me ajudou muito a me tornar conhecido, porque eu aprendi as linguagens do mundo, não só línguas. E a música ajudou-me muito. Eu tenho de vida o que o Padre Zezinho tem de canção, porque a primeira canção dele foi em maio de 1964, exatamente o mês e o ano que eu nasci, né? Ele estava nos Estados Unidos estudando e lá ele fez a primeira música, que foi o Pai Nosso em inglês, que ele nunca gravou, inclusive. E ele nunca podia imaginar que hoje a pessoa responsável por preservar a memória dele no Memorial Padre Zezinho seria alguém que estava nascendo naquele momento em que ele fazia a primeira canção. Padre Joãozinho é confrade do Padre Zezinho. Juntos, na Congregação dos Padres Deonianos, evangelizam por meio dos dons artísticos. São anos de boas lembranças e histórias marcantes. Eu lembro de muitos episódios juntos. Um deles foi quando ele chegou um dia, na hora do intervalo das aulas, me chamou num canto e disse: fiz a música da minha vida. Eu falei: qual? Vem aqui. Ele me levou para o estúdio dele, toca aí, porque ele queria que alguém tocasse para ele gravar, levar para o maestro. E aí eu ouvi a música, era Oração pela Família, né? Que depois ia ser gravada no disco Sol Nascente, Sol Poente, que já estava pronto, né? Inclusive o disco não se chama Oração pela Família, se chama Sol Nascente, Sol Poente. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoando comigo, abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Eu me lembro de uma experiência, eu era padre já no Maranhão e fui fazer um culto ecumênico num lugar e tinha um pastor e ele disse assim: eu posso cantar uma canção antes, no início do culto ecumênico? E eu disse para ele que sim, tínhamos acordado o que cada um iria fazer naquele culto, e a canção que ele cantou foi Oração pela Família, do Padre Zezinho. O Padre Zezinho não compõe por compor ou porque veio aquela inspiração. Tem inspiração, mas a sua inspiração sempre é baseada em conteúdos, né? É um homem de muita leitura. O padre, por ser formador, professor, ele estuda, lê muito, então você encontra no conteúdo das suas letras e também dos seus escritos aquela catequese que você encontra profundidade. Por mais simples que seja uma canção de 2, 3 minutos, você encontra profundidade no que ele canta. E essas músicas mensagem que a gente fala, que são músicas para shows, músicas de louvor, músicas de questionamentos, músicas que falam sobre a justiça social, músicas que falam sobre a ecologia, sobre a defesa da vida, né, desde da sua concepção, sobre a questão da justiça com o outro, né? Tantas e tantas realidades, né? Uma das mais recentes que a gente viveu, sobre, por exemplo, o acidente que teve em Mariana e Brumadinho. O padre escreveu uma canção belíssima, né? Ele sendo um mineiro, sobre trazer essa suavidade, essa poesia num momento
uma situação tão difícil, tão triste, mas que ele ajudou a rezar e a refletir essa realidade social, essa realidade tão desafiadora, hein? Luiz Antônio é o maestro que acompanha o Padre Zezinho desde 1989. Ele reconhece a capacidade do padre em compor músicas com melodias tão diversas. O Padre Zezinho tem tem os voos musicais dele, ele tem uma criatividade de composição de melodia que surpreende, e as letras também, ele consegue sintetizar coisas complexas e profundas, ele consegue sintetizar de uma maneira simples, que todo mundo entende, todo mundo canta as melodias simples, mas que vão na veia. Tinha que ser aquela melodia mesmo para aquela letra que ele compôs. É uma coisa conjunta. Desde cedo eu levei os jovens a cantar, artistas. E eu mais pregava do que cantava. Deixei de tocar violão, porque eu queria que os jovens fizessem isso. E deixei de tocar também órgão ou piano, porque eu não era tão bom e os outros eram. E aí me dediquei apenas à pregação. Puxava uma oração, uma canção, o povo cantava, a multidão tinha aprendido já, e os meus jovens traziam as novas canções. Portanto, nunca quis ser padre cantor. Compositor, sim. Cantor, ou cantores eram as meninas e os rapazes. É um conceito que ficou muito claro. E eu queria que as luzes ficassem holofotes para os jovens, eram 5 ou 6 ou 7, e não mirassem a mim. Foi a partir desta motivação que o padre criou vários grupos de jovens para o teatro e para a música. Um deles, que o acompanha nos shows, é o grupo Ir ao Povo. O Ir ao Povo nasceu da vontade que o Padre Zezinho tinha de trazer para dentro da igreja instrumentos populares do povo, como a sanfona, a viola, o violão. Que o povo não utilizava mais, né? Já estava esquecido, né? Tanto porque bem no início, quando o Padre Zezinho trouxe a canção para dentro da igreja, né, da maneira que veio muito a bateria, a guitarra, o baixo, né, esses instrumentos acústicos. E aí o Padre Zezinho, sendo mineiro, filho de violeiro, né, ele teve esse desejo de resgatar esses instrumentos populares do povo. De levar a palavra de Deus através da escrita do Padre Zezinho não é fácil. E ele sempre exige muito da gente para que a gente sempre estude, porque ele diz que católico que não pensa acaba dando o que pensar. Então, assim, ele exige muito estudo e a gente se sente muito honrado, né? Porque, assim, havia gente muito melhores do que a gente. Mas, mesmo assim, Deus nos escolheu através do Padre Zezinho, para estar com o Padre Zezinho. A gente liga para ele, ele liga para a gente, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa. Então, e como é que é aquela música? Inclusive, nossos filhos chamam ele de Vovô Zezinho. A Luna Melody, quem que deu o nome para ela? A nossa mais velha, Melody, foi ele que deu o nome. Tem mãe querendo abraçar, tem pai querendo escutar. São 6 pessoas naquele sofá, amando junto e brincando em família, passando a limpo as tarefas da vida. Família lá em casa tem vez, família lá em casa tem vez. Nesses mais de 50 anos de sacerdócio e de música, Padre Zezinho atuou em rádios e na televisão, sempre se dedicando a catequizar sobre a doutrina social da igreja. Eu fui formado no
decorrer do Vaticano II. Os documentos chegavam a gente. E assim que foi publicado, tudo, eu disse a mim mesmo, eu vou chegar ao povo, ir ao povo. É o nosso motivo principal. Então eu dizia, eu vou chegar ao povo, com a linguagem que o povo entende, com escritos que o povo entende e com melodias que o povo possa cantar junto. E foi pelo amor aos pobres e por dizer a verdade do Evangelho que se cumpriu na vida do Padre Zezinho a profecia de Jesus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. O Padre Zezinho foi perseguido pela ditadura militar. Tive que sair do Brasil por 7 meses, porque a coisa ficou difícil. E fiquei lá na Espanha e depois na Itália. Voltei quando o Geisel abriu e permitiu, abrandou a censura. Mas antes, muitos CDs meus ou LPs foram censurados. E fui perseguido, sim, mas os bispos me apoiaram muito, né? Houve um bispo de São Paulo que disse assim, olha, melhor você ir para a Europa, porque você é um dos próximos a ser preso. Aí, com o apoio dos bispos, a gente não foi preso, outros foram e sofreram muito. Mas aí a própria igreja me aconselhou que eu fosse para outro país. Voltei, assim que houve a abertura, eu voltei. E desde então, nunca tive medo. Eu digo o que falo, o que quero, e os superiores sempre sabem o que eu estou fazendo. Nunca fiz isso pela minha própria ideia. No fim da ditadura, ele voltou ao Brasil e continuou sem medo a sua evangelização. Publicou muitos livros sobre a doutrina social, sempre se preocupando em catequizar. O Padre Zezinho, assim como na música, também nos livros, ele tem livros para jovens, para a família, para a comunicação, livros de catequese, livros de mensagens, mas o forte dele, a característica mais forte do Zezinho, é mesmo fazer catequese através dos livros, né? Então ele tem livros maravilhosos, como De Volta ao Catolicismo, que é também uma catequese para adultos, assim como ele tem muitas músicas também sobre o ecumenismo, também ele tem escritos, né? Então, assim como ele é como padre que canta, e ele fala que é o padre que faz catequese com a música, assim também ele faz catequese com os livros. As composições do Padre Zezinho são para as diversas etapas da vida do cristão. A oração, a conversão, o discernimento vocacional específico, canções para a família, para a juventude, sobre a doutrina social da Igreja. Canções que também lembram a Virgem Mãe de Deus, fazendo homenagem a ela e lembrando da importância de Maria para a vida da Igreja. Canções que estão no coração e na voz do povo de Deus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. E Maria de Nazaré, se você vai realmente rezar a letra, é uma mariologia de um puro refino. O Padre Zezinho tem esse mérito, né? Ele conseguiu cantar uma profunda teologia ao coração do povo brasileiro e fez o povo brasileiro refletir uma mariologia, uma cristologia, numa linguagem altamente compreensível pelo coração através da música, né? Então ele é o grande
catequista do povo brasileiro. Aqueles conceitos teológicos que talvez fosse tão difícil de explicar numa reflexão, o Padre Zezinho transformou em canção. Menina que Deus amou e escolheu para mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de Jesus. Tudo seria tão melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Ó jovens! Mais teologia, mais catequese, pensando em Deus. Estou pensando no amor, estou contemplando, pensando em Deus. Estou pensando no amor. Gerações foram evangelizadas pelo ministério sacerdotal do Profeta da Canção, que é referência para muitas famílias. Uma delas é a do pequeno Miguel, de 8 anos, que mora em Joinville, Santa Catarina. O menino quer ser padre e tem Zezinho como inspiração. Pra mim, ele é uma pessoa exemplar, assim, uma pessoa carinhosa, porque ele é um padre, né, um sacerdote que ele faz as homilias como se fosse que ele tivesse 25 anos. Então isso, ele é um exemplo para mim, que eu quero ser padre quando crescer. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Aê, que coisa boa! Se hoje eu sou padre é porque um dia eu escutei uma canção do Padre Zezinho e esta canção me deu coragem de responder sim ao chamado que Deus me fez, né? Eu tinha 14 para 15 anos e eu ouvia muito a música dele, Cidadão do Infinito, né? Por escutar uma voz que diz que faltava gente para semear. E ao ouvir a música do Padre Zezinho, eu lembro que eu tinha uma fita cassete da música dele. Me deu aquela sensação de confiar, né? Eu era novo, cheio de receios, nunca tinha saído do convívio da família, nunca tinha saído de perto da mãe, né? Ter que ir embora da minha cidade, morar num lugar diferente com pessoas que eu não conhecia, isso provocava um certo medo. Mas ao ouvir esta canção, eu a decorei, né? Ela me motivou a encontrar esta coragem. Por escutar uma voz que disse que faltava gente para semear, era um dos grandes hits dele na época, pelos início dos anos 70 ali, né? 1970, 72, eu tinha meus 17 anos e foi o meu começo no grupo de jovens. Então nós ouvíamos música do Padre Zezinho continuamente, ouvíamos música, líamos os livros dele, essa juventude maravilhosa, seus namoros nem sempre muito maravilhosos, Revolta e Paz de Maria Helena, e, enfim, era uma coisa comum entre nós e conversar sobre ele.
Milhares de famílias receberam formação por meio das obras do catequista do povo brasileiro. Adriano e Mônica, casal de Tubarão, em Santa Catarina, têm, além do amor conjugal, um amor em comum pelo Padre Zezinho. Eu me lembro que era o LP Um Certo Galileu. Aí tocava a música Mini Sermão, Um Certo Galileu, Utopia. E eu participava dos movimentos lá, grupo de jovens, Coroinha. E todos os sábados tocava esse LP. E um dia eu pedi para subir lá na torre para ver a capa do disco. Aí a partir dali eu comecei a me interessar mais por ele e querer adquirir, comprar e para me poder ouvir outras canções também. Eu resolvi escrever uma carta para Paulinas Comep. E para minha surpresa eu recebi 2 fitas cassete. Eu não me lembro bem do nome da irmã, acho que era a irmã Dirce, se eu não me engano. E nossa, fiquei muito feliz que eu tinha um aparelhinho que tocava as fitas cassete. E, nossa, para mim foi uma alegria muito grande ter 2 fitas cassete do Padre Zezinho. E depois eu perdi a vergonha, digamos assim, e comecei a escrever mais algumas cartas, porque eu comecei a conhecer outros títulos. E aí todo mês, ou período assim, eu me mandava uma. Quando a gente estava namorando, ele tinha muito, né? Tinha os livros, tinha os CDs, e era tudo guardado igual os outros, assim, né? Empilhadinho. Daí, foi com o tempo, a gente comprou o apartamento, e quando a gente mudou, que eu vi esse quarto, eu falei, a gente podia fazer um painel, né? Para colocar todos os CDs, como ele tinha todos. A gente teve a ideia, daí a gente buscou alguém para fazer o painel, que a gente pensou em acrílico, daí nosso cunhado falou assim, não, dá para fazer de madeira. Daí a gente pegou e fez o painel, colocamos todos assim, daí já teve a ideia de fazer o outro de baixo para colocar os livros, os DVDs. O religioso deoniano também é exemplo para a própria família. Jair é um dos sobrinhos do padre e conta com alegria as experiências vividas ao lado do tio, carinhosamente chamado de Zezé. Quando nós, meus primos, né, éramos mais jovens, com aquela ânsia, com aquela situação de adolescente passando para a juventude, a gente até brincava que nós tínhamos, nós temos um clã, chamava, né, SSPZ, que era Somos Sobrinhos do Padre Zezinho, né? Isso para nós era muito divertido, né? Mas ao mesmo tempo pesava muito, né? Porque havia-se, vamos dizer, uma certa cobrança, né? Vocês são sobrinhos do Padre Zezinho, vocês não podem fazer nada que contradiza ao mínimo de conceitos religiosos, né? Não pode nem mentir no bar, certo? Então, ao mesmo tempo que era prazeroso, e continua sendo até hoje, também era uma situação que você tinha que manter a linha. Afinal de contas, nós todos víamos de uma família humilde, mas a minha avó, Valdivina, e o avô Fernando, sempre pregavam muito essa situação. Sejam dignos, sejam honestos. Então, além dessa situação que o vô e a avó já colocou sempre para a gente, tinha agora uma segunda cobrança de toda a comunidade. Olha o que o sobrinho do padre está fazendo. O padre vive em Taubaté, na casa dos deonianos. No local, tem um escritório para trabalhar e gravar as canções. Atualmente ele está escrevendo um novo livro e parece não se cansar de produzir frutos para a evangelização. Toda essa dedicação sempre foi reconhecida. 4 papas, Paulo VI, São João Paulo II, Bento XVI e Francisco, quiseram se encontrar pessoalmente com o Padre Zezinho. O padre cantor também recebeu diversas homenagens pelo Brasil e o mundo. O Padre Zezinho tem uma obra literária, musical, uma obra de arte, né? E, além do que, é um pesquisador, foi professor durante mais de 20 anos. E o que isso significa? Significa que ele prestou um serviço à nação realmente dentro desse contexto.
Essa outorga só pode alcançar personalidades com relevantes serviços prestados à área, não apenas da educação. A educação, sim, mas das artes, a cultura, a sociedade e, no nosso caso, a igreja, né? O Padre Zezinho sabe fazer esse eco de com um sotaque musical, um estilo literário que é relevante para o mundo, ainda hoje. Curioso que muitas pessoas não entendem a presença de um senhor de 80 anos no Facebook, no Instagram. Ele continua encontrando caminhos. Não que ele tenha fluência digital, mas ele encontra, porque o rio sempre encontra o caminho do mar. E encontra o caminho do aplicativo e acha um lugarzinho onde ele pode pôr a mensagem e ele põe. Para mim, é um homem muito despojado, muito simples e livre. Essa liberdade de falar, de pensar, de escrever, isso me tocou bastante. Ele não tem nada o prende, a não ser o ardor e o amor pela igreja e pelo Evangelho. O Padre Zezinho, de fato, ele abraçou o carisma deuniano. E, de fato, é um deuniano que experimentou o carisma, amor e reparação e proclama isso através das suas pregações, proclama e escreve isso, né, através dos seus livros, hoje nas redes sociais mais ainda. Então, para nós padres, nossa, é uma inspiração, né? Um homem com um dom e sabe, de fato, partilhar esse dom através da escrita, através da comunicação, através da pregação. E suas canções, as suas pregações e homilias nos ensinam a viver bem o Evangelho. Não é só um mestre de comunicação, de outras áreas, sobre as famílias, ele tem um legado em muitas áreas, mas ele é uma escola inteira, né? Então a gente aprende com ele o tempo todo. Ele é uma escola viva que ensina o tempo todo sobre coisas da igreja, sobre comunicação, sobre o relacionamento com Deus e com o próximo. Uma das dimensões que sempre me encantou no Padre Zezinho é que ele sabe integrar muito bem a dimensão vertical e horizontal da nossa fé. Então, o relacionamento com Deus não exclui o relacionamento com o próximo não exclui o relacionamento com Deus. O Padre Zezinho sempre soube conjugar isso muito e ele tem muito que ensinar para todos nós, jovens, jovens religiosos, também nas nossas gerações, sobre essa forma de enxergar a vida e a espiritualidade. Esse grande pioneiro da evangelização por meio dos meios de comunicações sociais, rádio, TV e todos esses outros meios, mas sem deixar de apresentar a si mesmo, né? Mas com as letras de suas músicas, com seus livros, sempre levando a pessoa de Cristo. Ser catequista é fazer eco, levar a palavra de Deus e não a sua própria palavra. É compreender que você reflete a luz do Cristo e que não está no centro das atenções. Foi isso que o Padre Zezinho procurou fazer durante toda a sua trajetória de evangelizador, como se repetisse as palavras de São João Batista: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Eu nunca pensei que ia chegar a essa idade, né? Porque tive acidentes, muitos parentes meus morreram com 50 e poucos anos, mas Deus me deu essa graça. E aos 80 anos, primeira coisa a gente tem que agradecer, né? A Deus, a família, a congregação. Tem que ser gratidão. Alguém cuidou de mim e me ajudou a chegar onde cheguei. Depois, o próximo sentimento é de pedido de perdão. Ninguém chega a essa idade sem falhar em muitas coisas. Nós somos humanos. Então, de vez em quando, tem que examinar a consciência para perguntar: feri alguém? E a terceira, além da gratidão e do pedido de perdão, vem o de ação de graças. Porque gratidão é uma coisa com os outros. Agora, a ação de graças é com Deus.
Você tem que chegar numa situação no quarto, nas leituras, nas experiências, que você tem que agradecer muito porque uma pessoa foi curada com a minha bênção, alguém mudou de vida por causa de uma pregação, mas tudo é coisa de Deus, é graça. É graça de Deus, não minha. Então aquela humildade de dizer assim, não fui eu fui instrumento. Cada cristão que conhece a obra do Padre Zezinho tem uma ou mais músicas preferidas. Mas qual será a canção que o próprio padre escolhe para celebrar os seus 80 anos? É difícil. Foram muitas. Mas quando eu fiz 40 anos de padre, eu fiz uma canção dos meus 40 anos. E praticamente eu iria repeti-la nos meus 80 anos. Tanta estrada por andar, tanta estrada por andar, tantas lutas por lutar, tantas buscas por buscar. Eu não mereço, mas agradeço por ter feito alguma coisa por meu povo e tido a chance de ajudar alguém. Agradeço por ter sido escolhido para fazer o que eu já fiz, se fiz alguém feliz. Eu não mereço, mas agradeço. Havia gente bem melhor, mas o meu nome eu escutei. Não sei amar, isto eu não sei, mas acabei plantando a paz. Bendito sejas pelos frutos que me dás.